Você tem nacionalidade ou cidadania europeia e quer se regularizar em Portugal ou quer regularizar a sua família em Portugal, mas não sabe como fazer? Acompanhe esse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou Mayara Beckerzucco, sou advogada no Brasil e em Portugal e vim falar um pouco desse assunto para você. Se você possui nacionalidade ou cidadania de algum dos países da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu ou da Suíça, você tem direito de morar em qualquer um desses países, fixar residência, entrar e sair do país sem nenhum problema, sem necessidade de visto e sem autorização de residência. Em Portugal, se você possui nacionalidade ou cidadania de um desses países, basta que você vá até a Câmara Municipal de onde você vai fixar residência e solicitar a emissão do seu certificado de cidadão da União Europeia. É importante mencionar que você só pode solicitar esse documento perante a lei depois que passou 90 dias da sua estadia em Portugal. Então, primeiro você entra em Portugal, permanece 90 dias e depois desses 90, dentro daquele período de 30 dias, é quando você deve ir até a Câmara Municipal. Sim, é possível que você consiga isso antes, mas legalmente você só pode fazer isso depois desses 90 dias. Agora, se você tem algum familiar, como cônjuge, companheiro, filhos, enteados, pai ou mãe, e quer também que eles se regularizem por meio da sua nacionalidade, também é possível. Basta ligar ao CEF e agendar uma entrevista de regularização de familiar de cidadão da União Europeia pelo artigo 15. É importante que você verifique cada situação. Se for um filho menor, basta levar a documentação de que ele é seu filho e pronto. Se for um filho maior, vai precisar que ele seja solteiro, esteja estudando e esteja dependendo financeiramente de você. Então tudo isso deve ficar muito bem comprovado. Para cônjuge, precisa apenas que você demonstre que estão casados. Não precisa ter um tempo mínimo de união, ok? Agora, se é um cidadão português, se você é um cidadão português e quer reagrupar o seu cônjuge, precisa que o casamento tenha sido transcrito em Portugal. Então é importante ter isso em mente. Primeiro faça a transcrição e depois faça o agendamento. Há casos em que o agente pode aceitar sem a transcrição, mas há muitos em que foi negado por não ter a transcrição. Agora, se você é cidadão de outro país que não Portugal, já não exige essa necessidade, né? Não existe essa necessidade de você comprovar que o casamento foi transcrito. Isso é somente para os portugueses. Pode ser que seja exigido, mas é muito raramente que isso acontece. Agora, quando o assunto é união estável, que aqui em Portugal se chama união de facto, é importante ter em mente que a união tem que ter pelo menos 2 anos. Então, se você não está com aquela pessoa ainda há 2 anos em união estável, não tem como reagrupar essa pessoa, né? Regularizar essa pessoa por meio do artigo 15. Então, precisa comprovar que vocês estão vivendo em união estável há pelo menos 2 anos para conseguir obter a autorização de residência por esse meio. Aqui já não há necessidade de regularização aqui em Portugal, até porque a união estável, para que você possa ter fins de nacionalidade portuguesa, precisa ser reconhecida judicialmente. Agora, para autorização de residência, não exige essa necessidade de fazer o reconhecimento judicial da união. Quando o assunto é o ascendente, aí já fica um pouquinho mais complicado. Você vai precisar demonstrar que aquele seu pai, ou aquela sua mãe, ou os seus avós, dependendo do caso, né, estão dependendo financeiramente de você. Por exemplo, digamos que você veio para Portugal e trouxe sua mãe junto consigo, né? E a sua mãe está morando na mesma casa que você, depende financeiramente de você, depende de você fisicamente ou para alguma outra coisa, então ela depende de você. Ela não consegue viver sozinha, não consegue pagar as suas próprias contas, depende de você de alguma forma. Você precisa comprovar isso perante o CEF para que ela possa ter esse direito à regularização por meio de ser familiar de cidadão da União Europeia, tá bem? Precisa depender financeiramente. Sem a dependência financeira não é possível. Depois que é feito o agendamento, basta então reunir a documentação necessária. Toda a documentação você encontra no próprio site do CEF. Ali já lista tudo o que você precisa levar, lembrando que é muito importante levar o comprovativo do parentesco, é claro. Após comparecer em entrevista, então o seu familiar vai ter que esperar ali até 90 dias para ter o seu título de residência. O normal é demorar ali menos de 30 dias, mas o prazo é de 90. O título de residência vai sair com uma validade de 5 anos. Após esse período de 5 anos, o seu familiar vai poder solicitar a autorização de residência permanente e a nacionalidade portuguesa, então vale bastante a pena. É importante mencionar que não é sempre que tem vagas para esse tipo de agendamento. As vagas abrem mais ou menos a cada 3, 4 meses, então você tem que ligar ao CEF, verificar se tem vagas. Se não tem, pergunta qual foi a última vez que foram abertas as vagas. Ah, faz mais de um mês? Faz uns 2, 3 meses? Então espera que logo deve abrir novamente. Ah, e quanto à imigração, quando seu familiar vier te acompanhar para entrar em Portugal, ele não precisa de passagem de volta,
Não precisa mentir na imigração, consegue te acompanhar por meio da reunião familiar. Pode passar junto com você no guichê do cidadão da União Europeia. Então a fila é muito mais rápida, não precisa entrar naquela fila enorme dos cidadãos estrangeiros. Gostou desse vídeo? Curte e se inscreve no nosso canal. Todas as semanas postamos conteúdos de grande valor para você. Quer saber mais e acompanhar mais novidades? Nos siga nas redes sociais. No Instagram nós postamos semanalmente conteúdo bem interessante.